Falo ainda sobre João Vitor no Galo. Existe essa chance? Tem as últimas no mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo sobre a possibilidade de João Vitor, zagueiro que pertence ao Vasco, virar reforço do Atlético Mineiro num chapéu no Cruzeiro. Já havia contado para vocês na semana passada que Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, tentou contratar o João Vitor do Vasco. Com detalhe, uma observação, era o Alexandre Matos, o CEO do Vasco, quando da compra do João Vitor junto ao Benfica. Pois bem, o Matos se mandou para o Cruzeiro e fez na semana passada uma oferta de 7 milhões de euros ao Cruz Maltino. A oferta foi recusada. Cuca tem insistido muito na contratação de um defensor e o Atlético foi levantar as condições desse negócio, mas dá para dizer que a chance da operação avançar é muito pequena. Tudo por causa das condições financeiras. É que o Vasco ainda deve 6 milhões e meio de euros ao Benfica. E se ele aceitasse, por exemplo, uma oferta de 7 milhões de euros, ele não teria dinheiro nem para pagar a dívida com o Benfica. Isso porque o Vasco é dono de apenas 70% dos direitos econômicos, outros 30% seguem vinculados ao Benfica. Então, se ele aceita uma proposta de 7 milhões de euros, lhe sobrariam menos do que os 6 milhões e meio de euros que ele deve ao clube português. O fato de a janela estar bem perto do fim, os clubes brasileiros têm só até 28 de fevereiro para registrar novos atletas, torna a coisa ainda mais complicada. O Vasco venderia o João Vitor para o Galo e não teria tempo para buscar um outro defensor. O que deve acontecer é o João Vitor continuar no Vasco e o Atlético vai buscar alguém mais barato e factível nesse restante de temporada. Só para completar o noticiário atleticano, o Galo que também tem intenção de fechar com um volante. Há quem garanta que tem negociações avançadas, confesso que eu ainda não descobri o nome desse volante, que chegaria para substituir o Otávio, vendido para o Fluminense por 1,5 milhão de dólares. Otávio que tinha um custo mensal de 800 mil, entre salários, direitos de imagem e luvas. Não ficaria muito esperançoso da permanência do Payet para o restante da temporada. O contrato se encerra em 30 de junho. A diretoria do Vasco chegou a cogitar em janeiro uma prorrogação do vínculo até o fim da temporada com redução salarial. Essa ideia acabou sendo descartada entre dirigentes do Vasco e nada foi apresentado ao Payet. Eu fiz uma consulta nesse final de semana. E aí, vocês vão propor uma renovação? Não, a gente vai esperar até metade do ano e vai depender do desempenho do Payet. Se ele conseguir se mostrar um cara útil, a gente pode tentar mais para frente essa prorrogação. Mas hoje a posição é de esperar e eventualmente até liberá-lo na metade do ano para que ele vá buscar um outro clube. O Payet que tem 37 anos de idade, na atual temporada tem 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Para piorar, dos 7 jogos, só 2 como titular, outros 5 na condição de reserva. A grande verdade é que o Payet ganha 1,5 milhão de reais por mês, assim como o Coutinho, mas ocupa exatamente o mesmo espaço no campo, né? Ele ocupa o mesmo espaço. E não dá para contar com os dois, fica muito difícil você ter Payet e Coutinho dentro de campo, tá bom? Ótima sexta-feira para você. Chega deixando o seu like aqui no nosso Café Vascaíno. Comenta o que você achou da chegada do novo reforço, o argentino Garré, novo camisa 15, contrato até dezembro de 2027, amanhã, hein? Atenção, torcedor vascaíno. Chega ao Rio de Janeiro o português Nuno Moreira. Então pega aí o que falou o novo reforço do Vasco, que chega para o maior clube do Brasil. Se liga. Como vai? Seja muito bem-vindo ao maior clube do Brasil, Vasco da Gama. Queria que você se apresentasse ao torcedor, suas características. Bueno, principalmente muy feliz de llegar a un equipo con tanta historia, con tantos títulos. Soy consciente de que llevo un equipo muy grande, así que bueno, vengo con esa intención, con ganas de aportar, de competir, de lograr títulos. Sé que este club requiere eso, así que muy feliz. Espero que sea un gran año y una gran estadía en este gran club. Benja, que ya conoces del club y también de Pablo Vegetti, que es compatriota tuyo, es el capitán argentino como tú. Ya tuviste la oportunidad de hablar con él, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, como dije recién, sé que Vasco es un club con mucha historia. Soy consciente del lugar a donde estoy llegando, así que bueno, del primer día disfrutarlo con la responsabilidad que conlleva estar en este gran club.
Y conozco a Pablo, sé de su trayectoria, sé que es un jugador argentino, sé que es el capitán del club. Y bueno, estoy seguro que en las próximas horas lo voy a conocer. Así que nada, muy ansioso. La verdad que tengo muchas ganas de empezar con este gran club. Así que cuestión de que pasen las horas y disfrutar, como dije recién. Nós ficamos esperando o Garré por mais de 1 hora depois do desembarque dele. Ele não estava fazendo free shopping, jantando com a família, nada disso. Ele estava resolvendo problemas burocráticos. As malas ficaram na escala em Portugal, não vieram para o Brasil. Então ele estava resolvendo isso com a companhia aérea, com a TAP, para poder recebê-las aqui no Rio de Janeiro. Bom, fato é que ele veio com a esposa, com as 2 filhas, o pai também estava aqui no Rio de Janeiro, que ele seja muito feliz, o nosso novo camisa 15, meia atacante, que, como disse aí na entrevista, já tinha voltado da pré-temporada mais intensamente na última semana, não vai estrear domingo, esquece, torcedor, tem que ser regularizado ainda. Se Deus quiser, a gente indo para a semifinal, quem sabe? Acho pouco provável, mas quem sabe na semifinal também. Fato é que o Vasco ganha um reforço importante para as próximas temporadas, não só essa, e que ele tenha uma adaptação ótima e consiga render o que nós esperamos. Jogador rápido, habilidoso, gosta de movimentação, de aproximar dos atacantes, e que ele faça um trio ou um quarteto, Coutinho, Garré, Nuno e Verratti. Ah, coisa boa, hein? Se esse quarteto engrenar, hein? Coisa linda. Eu quero gritar muito casaca, muito gol do Garré, camisa 15, hein? Já imaginou? Porque Nuno Moreira chega amanhã ao Brasil e também vai assinar contrato com o Vasco com duração até dezembro de 2027. O Vasco está se reforçando. Bom atacante que gosta de jogar pelo lado esquerdo, gosta da profundidade, ataca o fundo do campo, vai fazer uma grande dupla com o Verratti, e aí o Fábio Carille começa a ganhar uma outra opção, porque agora em março o Adson volta, e aí o Adson vai ficar como opção provavelmente. O Vasco pode optar pelo 4-3-3, Adson, Verratti, Nuno, ou o 4-4-2, deixando o Adson no banco, ou o próprio Nuno Moreira, botando 2 meias, Coutinho e Garré, Coutinho ou Payet, Payet e Garré, enfim, começa a ter opções. Que o Fábio Carille consiga escalar o que tem de melhor nas mãos. Privilegie o futebol aqueles que gostam de trabalhar a bola, que tem, o sabor, o cheiro que a bola gosta. O Vasco precisa ter esses jogadores de mais qualidade à sua disposição. Porque imagina um lance assim. Tiro de meta cobrado pelo Léo Jardim, está jogando pelo lado direito com o jogador que é Paulo Henrique. Ele distribui o jogo na nossa zaga. Maurício Lemos estica pela canhota para Lucas Piton. Avança a linha que divide o gramado. Vai Piton, trabalha, Paulinho encosta com ele. 1-2, tabela feita. Garré aproximou. É a triangulação do Vasco pela canhota. Nuno em profundidade, lançado, foi no fundo, cruzamento pro Verratti. Casaca! 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 É gol do Vasco! Gol! Já imaginou? Eu mandando esse gol, com a participação de todo mundo, você viu que praticamente todos tocaram na bola. Esse é um sonho de consumo, que o Vasco tenha um time que goste da bola, que não abuse do chutão. Eu não quero ouvir mais a minha narração. Maurício Lemos chutou lá na frente pro Verratti. Não, é trabalhar a bola. O Vasco tem que ter isso, esse sentimento de posse de bola e de atacar o adversário. Que o Nuno Moreira chegue amanhã e o quanto antes possa estrear com a camisa do Vasco, faça muito sucesso. O Garré da mesma forma. Ah, Fábio, o Lloyd vai chegar. A tendência é que sim, ele está criando uma confusão tremenda na Turquia. Teve que emitir um comunicado para dizer que não reclamou do presidente. Reclamou, claro. A minha única questão é, e eu gosto dessa coisa, do vestiário mais tiro, porrada e bomba. Eu gosto. Negócio de coach de vestiário, tô fora. Mas assim, a postura dele na live não é a postura de um jogador profissional. Se ele fez isso lá, amanhã ele se aborrece aqui e faz aqui também. Não vai ser surpresa para mim. Por isso que eu não sei se há necessidade, como diz o João Guilherme, de ficar com uma granada sem pino na mão. Será que há necessidade? Não tem mais nenhum jogador para fazer o ataque ali, compor o cenário, que não precisa ser o Lloyd? Não sei. Mas
Garré está entre nós e Nuno Moreira chega amanhã. Torcedor vascaíno, finalmente o Vasco aí trazendo alegrias aos torcedores, conseguindo contratações de atacantes, coisa que a equipe vinha buscando já há um tempo, vinha sofrendo aí para conseguir contratar atacantes de lado de campo. E agora o Vasco consegue aí a contratação de Nuno Moreira e também do Garré. O Garré já chegou, o Nuno Moreira está chegando e o Vasco dá aquela reforçada na sua equipe. Acredito que os dois jogadores vão agregar muito à equipe do Vasco, chegam para ser titulares e subir o Vasco de nível. Seria bom os jogadores do Vasco entrar com essa partida contra o Botafogo para o Campeonato Carioca com vontade e classificar a equipe para a próxima fase. Tá certo que o Vasco não depende só de si, porque se o Vasco ganhar de 3-0 e o Fluminense ganhar de 4-0 do Bangu, o Fluminense vai pegar uma equipe totalmente muito inferior, uma equipe já rebaixada. Se o Fluminense fizer um gol a mais do que o Vasco, o Fluminense passa o Vasco na tabela. Aí o Vasco dependeria de uma derrota do Madureira ou até um empate, caso o Vasco vença o Botafogo no Clássico. Então não depende só de si, mas seria interessante aí o Vasco se classificar para a próxima fase do Campeonato Estadual e esses dois jogadores terem a oportunidade de mostrar seu potencial na próxima fase. E seria muito interessante ver isso aí. Já ver os jogadores mostrando seu potencial. O Vasco, se caso não se classificar entre os 4, vai se classificar ali para a Taça Rio. Aí já é uma competição que atrapalha um pouco, né? Não tem tanta relevância como a Guanabara. Então é um pouco mais complicado do Vasco até usar completamente o time titular, para não perder jogadores para o Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, torcedor. O Vasco finalmente fez contratações. Tem ainda a questão do Lloyd Augusto, quer vir para o Vasco, mas como o Fábio Azevedo disse, é uma granada sem pino. Do mesmo jeito que ele está forçando a barra para sair de lá, se acontecer alguma coisa aqui no Vasco ele quiser sair, ele vai fazer a mesma coisa. Então, complicado isso aí. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.